Irmãos, nós chegamos aqui na segunda parte do livro do profeta Zacarias, né? Os 8 primeiros capítulos, e agora nós temos os 5 últimos. E esses 5 últimos têm um estilo um tanto quanto diferente do estilo dos primeiros 8 capítulos, e alguns liberais acreditam que aqui nós temos um apêndice ao livro original de Zacarias, escrito muito tempo depois, como nós vamos ver aqui alguns argumentos que eles dão, né? Mas aqui nós temos, nos primeiros 8 versículos desse capítulo 9, as conquistas de Alexandre o Grande no século IV a.C., né? Então vamos recordar aqui algumas coisas. Os 8 primeiros capítulos de Zacarias tinham em vista em incentivar o povo, né, a reconstruir o templo, a terminar aquilo que eles haviam começado. Esses últimos capítulos aqui, eles tratam de, normalmente, entremeados aqui com alguns acontecimentos mais recentes, ele, ao mesmo tempo que olha para eventos mais recentes, Zacarias também olha para eventos mais distantes no futuro, né? E ao passo que os liberais acreditam que é um acréscimo muito posterior ao livro original de Zacarias, os conservadores acreditam que eles realmente foram escritos pelo profeta, mas também num período posterior ao tempo que ele escreveu os 8 primeiros capítulos, né? Então aqui nós vemos nos capítulos 1 a 8, a primeira parte do livro, Israel debaixo do domínio medo-persa. Aqui, a partir do verso 9, nós vemos o povo de Israel debaixo do domínio grego, Império Alexandre o Grande, capítulos 9 e 10, e depois sob domínio de Roma, no capítulo 11. E depois a história de Israel se consumando nos capítulos 12 a 14, onde Zacarias olha para um período muito mais distante, né? Como eu disse, os 8 primeiros versículos desse capítulo, eles tratam aqui das vitórias de Alexandre o Grande no século IV. Destaques aqui aos versículos, irmãos. No versículo 4, nós lemos ele falando sobre a destruição de Tiro, Zacarias falando sobre a destruição de Tiro. É interessante que, naquela época, se dizia que Tiro jamais poderia ser destruída pela mão humana, né? Eles edificaram uma cidade numa ilha e construíram muralhas praticamente inexpugnáveis naquela época, né? E nós sabemos, a história mostra que a campanha de Tiro, a conquista de Tiro e a destruição de Tiro foi uma das grandes conquistas de Alexandre o Grande. Os historiadores dizem que foi uma das conquistas mais brilhantes de Alexandre o Grande aí no século IV, né? Ela se prolongou por 7 meses e terminou, né, com o êxito, com a derrubada de Tiro, no ano de 332 a.C. No verso 7, da sua boca tirarei o seu sangue, etc., há uma tradução aqui que explica melhor. Enquanto vocês leem aí o verso 9, eu vou ler aqui uma tradução interpretada, né? Da boca destes tirarei o sangue dos sacrifícios idólatras. Aqueles que sobrarem vivos pertencerão a Deus, e eles serão líderes em Judá. E Ecrom tornar-se-á parte do meu povo como os jebuseus. A referência aqui aos jebuseus, não sei se os irmãos lembram, eles eram o povo que habitava em torno de Jerusalém. E Davi os sujeitou quando conquistou Jerusalém, e os sobreviventes entre os jebuseus foram incorporados ao povo judeu, acabaram sendo absorvidos pelo povo judeu, e Zacarias está dizendo que uma parte dos filisteus iria também ser incorporada, será absorvida pelo povo judeu. Aqui alguns estudiosos veem uma mensagem mais ampla e mais de longo prazo de duração. Diz assim um comentarista: a mensagem assim profunda é que os pagãos se sujeitariam às leis de Israel. A gente pode ver isso também em Isaías 19. E aí, em vez de Israel, de Judá, se tornar semelhante aos pagãos nas suas práticas idólatras, o contrário é que iria acontecer, né? Ou seja, o que aconteceu sempre na história foi Israel se encantar pelas práticas pagãs. Mas Deus está dizendo que haverá de chegar um tempo em que o contrário vai acontecer.
E aqui um comentarista diz assim: devemos esperar o cumprimento desta profecia para o futuro, porque o que é dito aqui nunca ocorreu no passado. Joséfo mencionou filisteus convertidos ao judaísmo, mas não em número suficiente para justificar as palavras deste versículo. No verso 8, nós temos aqui essa profecia a curto prazo, Zacarias dizendo que o exército macedônico de Alexandre o Grande não iria cercar Jerusalém, não iria se interessar por conquistar Jerusalém, o que de fato aconteceu, né? É historicamente verdadeiro. E no verso 9, nós temos aqui o clímax, né? 9 e 10, o clímax do capítulo. Nós temos aí a predição do rei Messias, né? Entrando em Jerusalém, humilde, montado num jumento, sobre um jumentinho, né? Reparem aqui, irmãos, o paralelismo. Montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Reparem, a mesma coisa, só que dito de 3 formas diferentes. Zacarias quer dar ênfase aqui, inspirado pelo Espírito, sobre esse fato. E nós lemos o cumprimento dessa profecia em Mateus capítulo 21, né, nos primeiros versículos desse capítulo. No verso 10, nós vemos aqui que esse rei vai ter uma tarefa. Ele vai destruir os carros de Efraim e vai destruir os cavalos de Jerusalém, vai destruir o arco de guerra e vai anunciar paz aos gentios. Paz aos gentios. E depois uma citação que também nós encontramos no Salmo 72, verso 8, ele estenderá o domínio dele de mar a mar, né, desde o rio até as extremidades da terra, um domínio mundial. Um comentarista faz um contraste que eu achei muito interessante aqui. Alexandre o Grande formou pela violência, pela guerra, né, um imenso império e morreu quando tinha 30 anos. Em contraste aqui, o Messias vai dominar o mundo inteiro e nunca o seu reinado terminará. Vai reinar pelos séculos sem fim. Alexandre saiu conquistando e matando, mas o Messias dará fim aos carros de combate, não haverá mais flechas cruzando o céu, não haverá mais cavalos de guerra. E aqui, irmãos, mais uma vez, nós precisamos notar esse fato aqui, que o rei Messias, vitorioso, dominador do mundo, ele não entra em Jerusalém montado num cavalo de guerra, mas ele entra em Jerusalém montado num jumentinho, num filho de uma jumenta, simbolizando, irmãos, a natureza pacífica do domínio dele, do reinado dele. Ele vai anunciar não a guerra, mas a paz. Isso é muito importante. No verso 12 aqui, irmãos, nós temos uma expressão muito interessante. Presos de esperança. Presos de esperança. Ou, em algumas outras versões, os presos da esperança. É uma expressão muito significativa. Um comentarista diz o seguinte, que o povo judeu foi sempre desprezado pelo mundo, foi sempre perseguido pelo mundo. Em várias ocasiões ele quase sumiu da face da terra, quase foi aniquilado, mas ele sempre ressurge das cinzas com uma esperança e uma resiliência coletivas que ninguém consegue apagar, né? Sempre foram um povo muito resiliente e muito esperançoso. A gente vê isso também agora nesses eventos que começaram lá no dia 7 de outubro, as coisas terríveis pelas quais o povo passou, né? As coisas terríveis que vão sendo reveladas com relação ao tratamento dos reféns, os 2 menininhos, bebês, sendo esganados com as próprias mãos pelos terroristas do Hamas, né? Um evento inominável, abominável, indescritível, né? E, ao mesmo tempo, nós vemos a resiliência e a esperança desse povo dizendo, não pereceremos. Eu acho que aqui eles nos dão um exemplo, irmãos, a nós, que somos, às vezes, tão abatidos, ficamos tão prostrados com situações muito menores, com sofrimentos muito menores quando a gente compara ao sofrimento desse povo, e eles não se abatem ao passo que nós ficamos tão abatidos, né? Jesus nos diz, não se turbe o vosso coração, mas nós frequentemente ficamos com o coração turbado. Isso é muito significativo. Precisamos ser fortes. E nós, que somos pós-milenistas, precisamos ficar presos à esperança, né?
presos à esperança, ser prisioneiros da esperança. Como eu disse, ontem eu estava assistindo esse documentário muito interessante sobre a vida do Martin Lloyd Jones, e numa ocasião do documentário, num trecho, eles falam sobre Martin Lloyd Jones, falando sobre a pregação da palavra de Deus. E ele diz assim: o pregador, ao pregar a congregação, ao expor a palavra de Deus à congregação, é como se fosse o esqueleto. O esqueleto. Esse esqueleto precisa ser preenchido de carne. E quem faz isso não é o pregador, é o Espírito Santo. Ou seja, somente quando aquilo que é exposto aqui do púlpito for preenchido com a carne pelo Espírito Santo é que verdadeiramente a pregação vai produzir vida e transformação de vidas. Aí é que a doutrina precisa entrar em nós. Mais uma vez, não é academicamente, não é só no intelecto. Passa pelo intelecto, mas tem que descer para transformar as nossas vidas, né? Nos versos 13 até o verso final, nós temos aí uma seção diferente do capítulo 9. E essa seção, irmãos, foi, segundo os estudiosos, cumprida, essa profecia aí foi cumprida durante a Guerra dos Macabeus, que ocorreu entre 169 a.C. e 135 a.C. Essa guerra foi contra Antíoco IV Epifânio, que é o abominável da desolação, descrito por Daniel, né? Então, eis aí. Mas aqui é interessante que os eruditos liberais, né, que não acreditam na inspiração divina da Bíblia, afirmam que esse trecho aqui, né, é um trecho que foi acrescentado a Zacarias depois que esses fatos descritos aconteceram. Ou seja, ele está falsamente, digamos assim, né, falseando o livro de Zacarias, escrevendo como se fosse uma profecia, algo que ele já havia testemunhado. Isso segundo os liberais. Ok? Mas nós acreditamos que de fato é uma profecia. Certo? E no verso 17, eu achei muito curiosa essa inversão final aqui, na frase final. Reparem, o trigo fará florescer os jovens e o mosto as virgens, as meninas ainda solteiras, né? Não que os jovens solteiros não devam ser virgens, a virgindade é um valor para ambos os sexos, né? Mas a inversão desse versículo aqui é interessante. Por quê? Porque nós associaríamos o trigo aos homens ou às mulheres. Reparem, é trigo e vinho. O vinho normalmente seria associado aos rapazes e o trigo às moças, não é? Mas aqui o profeta associa o trigo aos rapazes e o vinho, que é o mosto aqui, na minha versão, às meninas, né? Então, é muito interessante. E mosto, não sei se na versão de vocês está mosto. Está mosto? O mosto é o vinho novo, né? É o vinho que ainda está num processo de fermentação, mas que ainda não atingiu o processo final, ou seja, ele ainda está com um teor alcoólico menor. Lembram daquilo que Jesus disse? Não se põe vinho novo em odres velhos, mas se põe o vinho novo em odre novo e o vinho velho em odre velho. Por que não pode colocar o vinho novo em odre velho? O que é um odre? É um recipiente, né, feito de pele de carneiro ou de bode, né, um couro, um recipiente de couro usado para guardar o vinho. Por que não se pode pôr vinho novo em odre velho? Porque o odre velho já perdeu a elasticidade, está mais duro. E o vinho novo, como está em processo de fermentação, né, o Rafael, produz gases. E os gases expandem. Quando a gente faz como é que é o nome da bebida? Hidromel, tem a outra feita com gengibir, né? Ou cavaz. A gente coloca lá nas garrafas PET e se você vê lá na geladeira, ela está toda dura, toda estufada. Por quê? Porque está sendo fermentado e a fermentação produz gás. Num odre velho, ele não consegue acompanhar essa expansão dos gases, ele estoura. E o vinho velho, então, se coloca em odre velho. Por quê? Porque ele já está totalmente fermentado, enquanto que o vinho novo ainda está em processo de fermentação. Mais uma vez, o profeta não está falando aqui de suco de uva, mas está falando de vinho fermentado. Não é? Então, aquelas diferenças que alguns aí querem passar ao largo entre oinos, que é
fermentado, e outra palavra que eu não me lembro agora que não é fermentado, que o vinho que Jesus bebia não era fermentado, é totalmente infundada, ok? É vinho, vinho mesmo, não é suco de uva. Deus nos abençoe, irmãos, que continuemos a retirar proveito da leitura da palavra de Deus.